Esta investigação mergulha nos silêncios coordenados da nossa história e revela a arquitetura do esquecimento que apagou uma civilização inteira da consciência coletiva. Você descobrirá que a Tartária não foi apenas um império geográfico, mas o exemplo máximo de um sistema de poder e tecnologia que foi sistematicamente removido por design, e não por acaso. Através de uma rede oculta de influência que domina sistemas bancários, editoras e instituições educacionais, a verdade sobre o potencial humano foi curada para servir a interesses de controle centralizado. O foco central desta análise são as tecnologias suprimidas. Desde o design acústico avançado e sistemas de gestão de água por princípios naturais, até mecanismos de energia que não dependiam de combustíveis fósseis. Você entenderá como a transição para a era industrial foi, na verdade, uma regressão planejada. Ao trocar tecnologias descentralizadas e independentes por sistemas que exigem infraestrutura pesada e capital massivo, as elites garantiram a dependência eterna da humanidade aos bancos e ao controle centralizado. Este é o relato do maior roubo da história, o roubo da imaginação e da possibilidade de futuros alternativos. Bloco 1. A arquitetura do esquecimento e a engenharia da memória coletiva. Há uma pergunta que ele e ela devem carregar ao acordar todos os dias. Quem realmente detém o poder de decidir o que fica guardado na memória da humanidade? Não estamos tratando aqui de simples lembranças pessoais, mas da memória coletiva e histórica, aquela narrativa mestre que nos é entregue nas escolas e que molda nossa visão de mundo. O que a investigação revela é que essa narrativa foi curada. Alguém selecionou o que deveria permanecer e o que deveria evaporar sem deixar explicações. Ao analisarmos as lacunas e as omissões deliberadas, percebemos que não estamos diante de meros acidentes do tempo, mas de uma verdadeira arquitetura do esquecimento. A Tartária é apenas o primeiro fio de uma tapeçaria que, ao ser puxado, revela que nossa compreensão da história é incompleta por desígnio e não por acaso. Existe uma organização, uma rede oculta de poder que opera através de sistemas bancários, editoras e instituições educacionais para controlar a verdade. Eles não precisam de uniformes para agir, pois habitam os silêncios e as lacunas do conhecimento. O que eles esconderam não foi apenas um conjunto de fatos, mas o próprio poder humano, as tecnologias e a sabedoria que outrora praticávamos. Esse apagamento sistemático serve para nos deixar mais fracos, controláveis e dependentes dos sistemas que eles dominam. Esta é a história do que eles não querem que ele e ela saibam sobre o nosso potencial original. A arquitetura do esquecimento é uma ferramenta de submissão que remove o conhecimento de sistemas de poder alternativos da nossa consciência coletiva. Bloco 2. O silêncio institucional e o caso da Enciclopédia Britânica. O que despertou a desconfiança inicial não foram apenas os edifícios de escala impossível que desafiavam a época, mas o silêncio coordenado entre todas as instituições históricas simultaneamente. Se ele e ela olharem para qualquer grande civilização como Roma ou Egito, encontrarão montanhas de rastros, registros fiscais, diários, cartas e processos judiciais. No entanto, com a Tartária, há uma ausência sistemática de toda essa maquinaria mundana. Mapas e enciclopédias mostram sua existência por séculos, mas em meados de 1800, tudo para com uma precisão cirúrgica. A explicação oficial de que seria apenas um termo geográfico para territórios não reclamados falha miseravelmente. Termos geográficos não exigem a reescrita de livros de história em vários países e línguas dentro de uma janela temporal tão estreita. Quem teria poder para coordenar tal silêncio entre instituições que normalmente competiam entre si? A investigação aponta para famílias bancárias que financiavam a educação, universidades e editoras, tornando-se a mão invisível por trás do conhecimento permitido. Um exemplo gritante é a Enciclopédia Britânica.
Em suas edições de 1771 a 1810, a Tartária era descrita detalhadamente como uma vasta região ou império na Ásia. No final de 1800, a entrada foi subitamente reduzida e minimizada, e em meados de 1900 estava quase ausente. Isso não é um refinamento acadêmico, pois a melhor informação deveria acrescentar contexto, não apagar civilizações inteiras. Foi uma remoção coordenada que exigiu uma infraestrutura de controle editorial e financeiro imensa. Bloco 3. A padronização educacional como ferramenta de controle. A educação é o local onde reside o verdadeiro poder, pois molda como a história é ensinada através de currículos padronizados e manuais aprovados. O sistema parece objetivo e científico, mas essa neutralidade é uma escolha que serve a quem o financia. O mesmo período que viu a remoção da Tartária das enciclopédias testemunhou a padronização da educação histórica no Ocidente. Fundações estabelecidas por famílias bancárias e industriais injetaram capitais em reformas educacionais no final do século XIX para criar currículos uniformes e programas de formação de professores. Por que banqueiros se importariam tanto com o ensino da história? A evidência sugere que o objetivo não era expandir o conhecimento, mas estreitá-lo, impondo a aceitação de narrativas aprovadas. Eles criaram um sistema onde questionar a história oficial se tornou profissionalmente perigoso para o educador e academicamente punitivo para o estudante. Através dessa pressão sutil e pervasiva, conhecimentos específicos foram removidos. Saberes sobre civilizações descentralizadas e tecnologias que não exigiam infraestrutura industrial pesada. Eles apagaram as formas de organizar a sociedade que não concentravam o poder nas mãos das elites financeiras. Tudo foi removido sistematicamente, para que ele e ela não pudessem imaginar alternativas ao modelo atual de controle. A padronização serve para criar trabalhadores obedientes em vez de pensadores críticos que possam desafiar o monopólio da verdade. Bloco 4. Tecnologias perdidas e a regressão industrial planejada. Os edifícios monumentais que surgem sem documentação adequada de construção, as estruturas das feiras mundiais e catedrais, não eram apenas belos, eles eram tecnologicamente avançados. Estamos falando de design acústico, sistemas de energia e mecanismos de aquecimento que operavam sem a necessidade de combustíveis fósseis. Eram sistemas de gestão de água que funcionavam por princípios naturais e conhecimentos de engenharia que os especialistas modernos hoje lutam para replicar. Segundo a narrativa oficial, essas tecnologias não evoluíram, elas simplesmente apareceram prontas e depois desapareceram para serem substituídas por sistemas inferiores. Essa substituição visava o poder, o lucro e o controle centralizado. Tecnologia avançada e descentralizada foi trocada por tecnologia primitiva que exige infraestrutura, capital e, consequentemente, bancos e controle. Se ele e ela compreendessem o que era tecnologicamente possível no passado, fariam perguntas incômodas sobre por que abandonamos sistemas superiores. O progresso que nos vendem é, em muitos aspectos, uma regressão desenhada para aumentar nossa dependência de estruturas de poder centrais. O silêncio sobre a Tartária era necessário para esconder que a civilização humana já alcançou sofisticação fora do paradigma industrial e financeiro que hoje nos sufoca. A evidência dessas capacidades ainda está de pé, mas foi recontextualizada ou explicada de formas forçadas para se encaixar na narrativa permitida. Bloco 5. O roubo da imaginação e a resistência pelo conhecimento. Como se apaga uma civilização da memória coletiva? Primeiro, controla-se as fontes, comprando bibliotecas e restringindo o acesso a documentos em instituições onde apenas investigadores aprovados podem entrar. Segundo, controla-se a interpretação, criando departamentos acadêmicos que impõem uma ortodoxia metodológica rigorosa. Terceiro, controla-se a narrativa através do financiamento de editoras e cátedras universitárias. Finalmente, espera-se que uma geração passe para que a nova versão se torne a única verdade aceitável. Qualquer um que questionar esse silêncio é imediatamente descartado como um teórico da conspiração. Não é necessário uma conspiração clássica com rituais, basta alinhar incentivos financeiros para que o sistema produza naturalmente os resultados desejados pelas elites.
A Tartária importa porque seu apagamento demonstra que se eles puderam remover um império inteiro, podem estar removendo qualquer outra verdade agora mesmo. Eles querem esconder que o capitalismo industrial e os estados-nação centralizados não são inevitáveis. O maior roubo da história não foi de ouro, mas da própria possibilidade de imaginar futuros alternativos. A memória é perigosa porque acende a imaginação, e a imaginação cria alternativas que ameaçam o monopólio do poder. Ele e ela devem notar as lacunas e questionar os silêncios, pois neles reside a verdade que espera para ser lembrada e para nos libertar da ignorância que é a base do controle deles.